começamos a fazer quando chegamos, nos abraçando, matando saudades e, principalmente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mas, porém, para nós oficialmente darmos início, que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento, elevar os nossos sentimentos e procurar dentro de nós essa essência divina que possuímos. Esta semente representando a própria vida, pois o nosso DNA divino, como o próprio Cristo disse, nos torna deuses. E que esta semente divina, que cada um de nós somos, possa nesse instante, neste encontro, crescer, florir, frutificar, ou pelo menos, que nós consigamos assimilar com os ensinamentos que serão trazidos. E mais, com toda esta energia, assimilemos o suficiente para que depois esta semente renda frutos. Por isso vos pedimos, Mestre amado e querido Jesus, para que se faça presente aqui no nosso encontro e através dos seus mensageiros, ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos fazemos presente. Ilumine mais aos nossos companheiros do coral, para que as canções também calem fundo no nosso coração e sirva de alimento espiritual. Ilumine mais os expositores desta tarde, para que os vossos ensinamentos, Cristo, para que as vossas palavras sejam proferidas pela boca de cada um deles, para que o seu santo evangelho efetivamente seja assimilado, apreendido e que ele sirva mais uma vez de alimento e de crescimento espiritual. Que de paz se encha o nosso coração, que de paz se encha este ambiente e que Deus se faça cada vez mais presente no templo que cada um de nós somos. Que assim seja.
não deixei Menino chavecar, fala tão serena, tudo ser bom, salve o reino do divino, e assim ela tem som, no pequeno serafim, alcançava coração, em distante do confim. José Maria, dia era o dia, o esperava a vida do Messias. José Maria, dia era o dia, o esperava a vida do Messias. A vida do Messias.
Obrigado ao coral. Vou levar com orações, depois da prece. Nós prosseguimos então agora, convidando a Rosana. Sim? Oi, amiga querida. Ocupar aqui o seu lugar. E a Rosana nos traz a reflexão agora, maduros para compreender. Muito obrigada, Rosana. Obrigada. Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria,
mas estão conosco neste momento onde escolhemos estar juntos em busca do alimento, que é o alimento verdadeiro de nossas almas, que é o pão da vida que Jesus nos oferece. E estarmos reunidos em busca deste alimento significa que já estamos dispostos a seguir o nosso único e Senhor, que é Jesus. Agradeço o convite e nós já vamos vivendo momentos bem emocionantes para o coração, porque vamos chegando em alguns lugares e sempre tem vários rostinhos, corações que já nos são caros, e como isso é importante para nós, né? Estar reencontrando corações amigos. Então hoje, refletindo a respeito de O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que este ano completa 160 anos, que estamos tendo a oportunidade de falar desta obra, e peço até licença para dizer o que está no capítulo 25 desta obra, o Evangelho, quando Kardec nos traz que a mediunidade é coisa santa e deve ser tratada santamente. Posso dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é coisa santa e por nós espíritas deve ser tratado santamente. Então vamos fazer uma caminhada rápida, sem nos prendermos muito a pontos históricos, mas só para poder compreender o objetivo do título e a que reflexão ele nos convida a fazer. Quando pensamos na história dos espíritos que caminham sobre a Terra, não podemos deixar de considerar um momento importante, e principalmente neste momento quando começa, de fato, a despertar nos espíritos que aqui caminhavam e os que ainda continuam caminhando a respeito da nossa espiritualidade, que é a chegada de Moisés. E no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, Natureza da Revelação Espírita, Kardec vai cuidadosamente traçar um caminho para que nós possamos nos entender na própria história da nossa caminhada pela Terra, mas também entender o quanto foi trabalhado para que um dia pudéssemos estar assim, numa casa espírita. E nesse primeiro capítulo, no item 21, ele vai trazer para nós que Moisés, como um profeta, e à medida que a gente observar que tudo faz muito sentido quando vamos buscando absorver palavra por palavra no seu ensinamento. Ele coloca Moisés como, ele não coloca Moisés, o profeta. E isso tem uma razão interessante para nós refletirmos. Porque quando ele coloca Moisés como profeta, se nós buscarmos em O Livro dos Espíritos, na questão 624, quando Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta, ele vai receber como resposta que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. E como é que nós podemos reconhecê-lo? Pelas suas palavras e pelas suas ações. Porque é impossível Deus se servir da boca de um mentiroso para trazer a verdade. Mas para trazer a importância de Moisés na nossa história, Kardec faz dois momentos importantes, porque quando ele diz como um profeta, ele vai dizer qual foi o trabalho de Moisés. Ele trouxe à humanidade o conhecimento do Deus único, que hoje para nós parece algo muito simples. Mas imagina o que aconteceu dentro daqueles que puderam ter contato com essa revelação. Então ele traz o conhecimento do Deus único, e esse Deus, soberano Senhor,
Criador de todas as coisas. Moisés apresenta esse conhecimento. Ele traz a lei do Monte Sinai, que para nós hoje, com a doutrina espírita, não tem nada de maravilhoso, porque estudando o livro dos médiuns, escrita direta, não estamos diante de algo que parece impossível, como isso aconteceu, e tudo que já se viveu, e até hoje buscam dizer, não, isso não é possível, está escrito, mas ele trouxe para nós a lei no Monte Sinai, que tem toda uma explicação hoje coerente para nós, quando buscamos na doutrina espírita. Mas Kardec também vai registrar que ele assentou as bases seguras para a fé verdadeira. Quando nós estamos diante de uma construção, de uma obra, que eu entendo quase nada, então vai ficar muito só nisso, o alicerce é algo que sempre demora muito. A gente diz, nossa, parece que a obra não anda. Ali no alicerce é um período em que ele precisa estar muito bem preparado, que quando nós olhamos parece que ele não faz muito sentido, mas depois que a obra cresce, nós normalmente esquecemos do alicerce, só se der algum problema na obra. Mas a base segura ficou escondida. E Kardec vai dizer que Moisés nos trouxe essa base para a construção da verdadeira fé. Isso como profeta. Mas ele vai pôr no item 21 do livro A Gênese, como o homem, separando que a época Moisés teve o seu trabalho importantíssimo como profeta, mas teve o seu trabalho necessário à época como homem. E como homem, ele vai dizer, foi um legislador da sua época, que precisou conduzir um povo que ainda apresentava uma fé e um comportamento muito primitivo, trazendo a eles leis e comportamentos necessários. Então, quando da primeira revelação temos Moisés já trazendo, e guardemos esse resuminho, porque ele vai ser importante para nós adiante. O conhecimento do Deus único trouxe para nós que esse Deus único é o soberano Senhor, Criador de todas as coisas. No item 22 seguinte do livro A Gênese, Kardec vai dizer assim, o Cristo tomou da lei antiga somente o que era eterno. Por isso que às vezes umas confusões. Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas não respeito o sábado para curar alguém que está doente. Eu não vim destruir a lei, mas senta-se e não lava as mãos como era um ritual. Olha o que está em A Gênese. Jesus tomou da lei antiga o que era eterno e rejeitou o que era concepção humana. Como se ele já começasse um trabalho de mais ou menos 1.300 anos depois, as primeiras lições que chegaram, o povo agora já está em condição de separando. Eu que sempre trabalhei com crianças menores para aprender as primeiras operações, muito material concreto. O professor do ano seguinte diz, agora você não precisa mais contar com os dedos, mas na minha época tirou os dedinhos deles, dificultava, lápis de cor, tudo ali era material para auxiliar. E como era difícil para uma criança, às vezes, fazer 5 mais 6, porque terminavam os dedos das mãos. E eles olhavam naquele desespero de e agora? E sempre tinha um que dizia, tem lápis de cor, que era para ajudar. Então Jesus chega e diz, olha, agora já dá para começar a tirar esse material mais concreto de exploração e vamos ao que é necessário. E Kardec registra que ele rejeitou o que era concepção humana e só tomou o que era eterno. Deus
não se serve da boca de um mentiroso para trazer a verdade. Então, aquilo que era verdade, que foi trazido por Moisés, se mantém. E ele complementa. Mas apresentou a vida futura, que Moisés não havia falado a respeito. E também as penas e recompensas que esperam o homem após a sua morte. Então, para nós espíritas, não há nenhum problema em falar de penas e recompensas. Tomemos cuidado como durante séculos nos foi oferecido as penas eternas. Mas penas e recompensas faz parte da caminhada, sim. E nós vamos ter no livro Céu e Inferno o Código Penal da vida futura. Então Jesus vai apresentar mais 2 ensinamentos e se a professora tira no segundo ano o lápis de cor, ela não exige de imediato o raciocínio abstrato. Porque ele ainda precisa de material concreto. Vai se libertando dos materiais mais primitivos, vamos colocar assim, e vai utilizando materiais que agora possam lhe auxiliar. Jesus começa a organizar de uma maneira que ficará conosco esse entendimento que recebemos no primeiro momento. E aí Kardec, no item 49 desse capítulo, e a nossa admiração e respeito por Kardec, gente, precisa ser cada vez maior quando nós observamos esse trabalho, porque hoje, e aqui o Arthur, que sabe lidar com isso muito melhor do que eu, né? Hoje, diante da tecnologia, é fácil, né? A gente vai colocando, vai buscando. Agora imagine Kardec, gente, com alguns papéis ali, alguns livros muito pesados, sem recursos, sem uma iluminação adequada e trabalhando e construindo um texto que hoje nós não conseguiríamos construir, mesmo com muitos recursos. O que ele vai colocar no item 49? Que essas 2 primeiras revelações, elas vinham de uma maneira direta e que precisavam ser apresentadas para nós de acordo com o seu mestre. Então são 2 revelações que traziam a característica do próprio trabalho realizado por cada um. E aí ele coloca Moisés, ele vai dizer para nós, trouxe a sua lição através da força. Ela era imposta, não abria espaço para nenhuma discussão. Então Moisés falava e se cumpria. E ele vai dizer Jesus, essencialmente conselheiro. Ele traz a sua revelação de uma maneira essencialmente conselheira. E Jesus não impunha. Jesus desejava ser aceito, porque aquele que entendia a sua lição dizia, isso é importante para mim. E então, imaginem um pouco a nossa situação, se somos esses que caminhavam. Primeiro diz assim faz, e eu gosto muito de usar exemplo, imagina uma criança que a gente diz aos 2 anos, vai escovar os dentes e não tem conversa. Não tem. Quando tem 18 a gente diz, olha, era bom escovar, você que sabe, né? Você que sabe, mas não quer escovar. É quando, com 18, eu já tenho que ter essa consciência de que isso me faz bem. Com 2 anos eu não tenho, então eu preciso que alguém me oriente. E a beleza de nós entendermos isso é entendendo que numa estrutura maior, Deus vai conduzindo tudo de acordo com a nossa necessidade. Então nós precisávamos, na primeira revelação, de alguém que dissesse, faça. Na segunda revelação, alguém que dissesse, é importante para você. Se desejar seguir. E assim ele vai dizer, enquanto Moisés se colocava e impunha as suas lições pela força, despertando em nós um espírito corajoso, Jesus convidava, através dos sermões,
com o seu cântico da esperança. É assim que ele vai registrar. Que nas duas situações, da primeira e da segunda revelação, tudo ia acontecendo à medida em que nós íamos apresentando condição. Mas, para mim, é lindíssimo como Kardec registra o trabalho do Cristo, porque ele vai dizer que Jesus convidava através dos sermões no cântico da esperança. E assim, num primeiro momento, a humanidade que teve um encontro, o acesso a esses conhecimentos, viveu como? Buscando e acreditando nas determinações de Moisés, na promessa do reino de Deus na terra e vida longa. Passam-se muitos séculos, Jesus chega e essa vinda do Cristo traz na humanidade o que não é simples, e hoje nós olhamos assim. Pensem quando chega uma nova revelação e tudo isso amarrado uma à outra, mas numa nova perspectiva. E quando chega, aqueles que têm contato despertam muitos e dizem: é isso mesmo, era isso que eu buscava. Outros, ainda confundidos, numa em outra, precisando desse período de transição, vão viver agora aguardando as promessas de Jesus. E entre uma caminhada e outra, vamos agora seguir. Depois da vinda de Jesus, a humanidade, aqueles que tiveram contato com as lições do Cristo, vão viver momentos difíceis de conflito interno e de conflito externo. Porque as promessas, embora elas tenham vindo, o sofrimento continuava na terra. Embora se buscasse acreditar que Jesus, morrendo na cruz, havia livrado, salvo e tudo que desejarmos usar, lavado, que é o que a minha cunhada sempre gosta de repetir, os nossos pecados, as dores permaneciam. O progresso intelectual avançava, mas os dramas interiores de dificuldades familiares, do encontro consigo mesmo, de despertar a fé, porque a fé é algo muito interessante em nós. Quando a vida vai seguindo naquilo que nós acreditamos que está tudo bem, afirmamos muito a fé. Mas quando vem uma outra situação que essa fé para nós ela já fica um pouco duvidosa, ou o que eu não fiz de tudo correto para que agora ela me salvasse ou ela me trouxesse o que eu necessito. E foram assim, foram séculos depois da vinda de Jesus, nesta caminhada e nesta busca. E tiveram aqueles que, quando a igreja toma esses ensinamentos para si, passam a duvidar, porque não poderia ser Jesus quem trouxesse discórdias, guerras e dificuldades, então vamos para a incredulidade. Aqueles que disseram, bom, já que Jesus é que está cuidando das minhas dificuldades, dos meus pecados, eu erro, passo por alguns rituais e prossigo, porque tudo que acontecer está pelos cuidados dele. Tiveram aqueles que buscaram viver na terra sofrendo. E como se o sofrimento, quanto maior ele fosse, melhor. Porque ele se tornava, no entendimento, o passaporte para o céu. E nessas confusões dentro de muitos de nós e da humanidade, fomos passando mais séculos e mais séculos até que chega o momento. 18 séculos depois da vinda de Jesus, mas pensarmos numa conta rápida, 3.000 anos depois de Moisés,
chega o Espiritismo na Terra. E quando o Espiritismo chega para espíritos que já tiveram contato e vivências. Obrigada. Com os primeiros ensinos de um Deus único, com os ensinamentos de Jesus, e quando a doutrina espírita chega na Terra, e a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos se mantém a primeira na edição, ela como primeira na edição de 1860, quando vai para 1018, 1019, mas a primeira pergunta, que é Deus? E receber como resposta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é retomar a lição de Moisés. Deus único, soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Porque um profeta inspirado por Deus não pode trazer mentiras no lugar da verdade. Esse é Allan Kardec, construindo essa colcha de retalhos, que agora parece tão fácil para nós, né? Porque está lá, eu aqui num papagaio repetindo, mas todo esse quebra-cabeça sendo montado e nós vemos total coerência com a primeira apresentação, embora com material concreto de Deus, naquilo que nós somos capazes de entender, com a chegada do Espiritismo. Soberano Senhor, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, novamente, sendo ensinado agora para nós. Mas diante do que a doutrina espírita vem nos apresentar, agora, tendo os atributos que também nos são possíveis conhecer, como explicar o sofrimento? Porque estamos diante de um Deus justo, bom, conhecedor de tudo. Como trabalhar agora para nós esse mesmo Deus que muitas vezes ficava impossibilitado de me oferecer o socorro, porque duelava com uma outra força maligna que tinha poderes equivalentes ao seu. Então agora não, eu estou diante de um Senhor que é inteligência suprema e que tudo está sob, sim, o seu controle. As dores continuam. E quando a doutrina espírita chega, ela chega já avançando para o nosso entendimento, como a nos dizer, agora vocês conseguem começar a entrar no raciocínio abstrato. Longe da universidade. Gente, sede eu não vou passar. Conhecendo o Reinaldo, eu vou ter que tomar tudo, né? Então, agora, nós estamos diante de uma nova lição, é a terceira revelação. E isso em nós causa impacto, gente. Não é tão simples. Porque, de certa forma, parece que nós estamos acomodados num tipo de lição. E não repara, Arthur, eu gosto de... Você vai fazer isso daqui a alguns anos. Porque agora o Timotinho é pequeno. Um dos filhos, quando ia chegando o final do ano, ele dizia assim para nós, vai mudar de novo de pô, porque ele falava tudo errado, a gente falava assim, ele fazia, eu quero ficar dessa aqui, porque agora que eu aprendi a lição com essa, vocês estão falando que eu vou mudar de professora de novo. E aí era aquela choradeira, porque ele dizia, agora que eu tô com uma que eu sei alguma coisa. Gente, nós estamos mais ou menos vivendo essa choradeira. Peraí, agora que eu acreditava que era desse jeito, que, inclusive aprendi um pouco errado, né? Tô vendo. Vocês querem mudar isso agora de novo. Então eu vou ter que mudar de série. E a doutrina espírita chega. E chega com a proposta de raciocínio,
Gente, ela é coração, ela consola, mas doutrina espírita é preciso agora funcionar o raciocínio. Chega o Livro dos Espíritos, que em muitos momentos retoma o Velho Testamento, há respostas que está lá, o Velho Testamento. A questão 59, Kardec vai construir um texto trazendo lições e nos dizendo que no Velho Testamento tem mais verdades do que podemos supor. Vem o Livro dos Médiuns, que é para nos explicar como é que dá essa relação com o mundo espiritual. Não é simplesmente o espírito encostou e pronto. Não é assim. Agora vem dizer, essa relação acontece? Acontece. Mas está aqui como ela acontece. Mas se pensarmos em Moisés, uma ligação próxima com o Livro dos Espíritos, e Kardec vai trazer para nós que o Cristo, trazendo a sua lição essencialmente conselheira, precisava chegar uma hora. E chega o Evangelho segundo o Espiritismo, retomando o cântico da esperança. Se com os sermões nós vivemos muitas confusões para o entendimento e muito material ainda, começamos a viver uma situação até complicada e contraditória, porque entendemos como pobres de espíritos aqueles que levam uma vida muito simples, mas não e simples ainda de precariedade material, mas não gostamos dela. Então vivíamos essa situação, esse duelo dentro de si, quando chega o Evangelho segundo o Espiritismo. E, para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo faz voltar à época de Jesus, porque é uma obra que nós precisamos estar assentados para estudar. E era como Cristo fazia. Assentados e ele trazendo lições. E buscar o livro Jesus no Lar, ele nos dá uma intimidade com Jesus, porque normalmente ali Jesus sentado, conversando com os discípulos ou com aqueles que estavam próximos, o seu olhar percorrendo a todos. Né? Humberto de Campos tem um jeito tão especial, porque normalmente ele não registra as respostas do Cristo de imediato. Acontece uma situação, primeiro ele diz, e o olhar percorreu. E Jesus, ele sempre diz esse toque do Cristo para conosco, aí chega o Evangelho. Então, no momento em que o Evangelho segundo o Espiritismo chega, é a doutrina espírita de novo dizendo, se aproxima do Cristo. Se aproxima das lições, ele está aqui sentado com você. Através destes capítulos, e Kardec vai ter o cuidado de, em cada capítulo, na sua maioria, ser títulos que não tem como não nos ligar a Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai, bem-aventurados os aflitos, e aí vai, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Honrar pai e mãe, ele retoma. Nós vamos ter um ou outro capítulo que o título não é uma passagem do Evangelho, mas a abertura do capítulo é sempre uma lição. Então, fora da caridade não há salvação. E qual é a primeira lição? A parábola do bom samaritano, que talvez seja a parábola que mais nos toque quando precisamos estudar ou pensar em caridade. Então, nesses capítulos que vamos caminhando do Evangelho, é de novo Jesus conversando conosco. E trazendo para a casa espírita, é como se nós estivéssemos num atendimento fraterno com Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma obra só para o Evangelho no lar,
Ou, graças a Deus, o manancial farto para aqueles que escolheram fazer palestras. Não. Eu trouxe só para dizer que esta obra é aquela para andar conosco mesmo. É a obra que aconteceu alguma situação difícil, o bom é que nós tivéssemos uma conosco. Eu não consigo mais ter a de bolso, que eu não enxergo, né, as letras. Então a minha de bolso tem que ser desse tamanho. Mas é aquela obra que às vezes aconteceu uma situação, a gente diz assim, ai Jesus, fala comigo. E a gente busca essa lição. Porque ela retoma para nós os conselhos de Jesus. Mas ao chegar esta obra em nossas vidas, Allan Kardec, nos quatro primeiros capítulos, vai estar fazendo uma retomada de algumas lições, mas ele vai estar de novo nos situando enquanto espíritos. Vai ser a partir do capítulo 5 que ele retoma de fato o Cântico da Esperança. E no capítulo 5, buscando ali o que pudesse me auxiliar e inspirar para que o trabalho pudesse ser construído, lendo onde está a justiça das aflições, no capítulo 5, é que veio a inspiração para que nós possamos agora entender um pouco mais, aqui na nossa reflexão, o objetivo de estarmos juntos, comemorando essa data que não pode ser só uma data. Nós não podemos estar aqui reunidos hoje comemorando 160 anos de lançamento de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aí daqui 10 anos emocionados comemorando 170 anos. Ela precisa, de fato, começar a penetrar em nós. E neste item que é escrito por Kardec, quando ele coloca a justiça das aflições, ele vai dizer: se admitirmos que Deus existe, porque primeiro é preciso admitir que Deus existe. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas olha, o que eu tentei convencer fulano que o espiritismo é importante e tudo, mas ele é ateu, então não adianta, gente. Quem dá essa orientação é Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Antes de querer que alguém aceite o espiritismo, que possa aceitar a existência da alma, o torne primeiro espiritualista. Porque se ele não acredita em nada que continua após a morte, não tem por que ficar buscando essas lições. Então, ele começa bem aqui, porque ele diz: se admitimos que Deus existe. Admitimos? Ótimo. Então não é possível conceber Deus sem o infinito das perfeições. É um primeiro ponto que ele coloca para nós. Admitindo Deus, não podemos deixar de considerar que ele é todo poder, todo justiça e todo bondade. Porque senão ele não seria Deus. E ele continua que, sendo Deus soberanamente justo e bom, ele não pode agir nem por capricho, nem com parcialidade. Então, acabou o Deus de um, o Deus de outro, meu Deus é melhor que o seu, meu Deus... Oi? Isso. E que não gosta dos argentinos, isso não cabe mais, né, Paula? Então ele vai colocar que, sendo Deus justo e bom, ele não pode agir com parcialidade. Então não é porque o Reinaldo... Não, eu falei, você me olhou assim, eu errei o nome. Orou mais que a Tuca. Não é assim que ele vai agir. Ele não pode dizer, bom, pesando aqui, a oração dele valeu mais do que a oração. Não, ele não age
com parcialidade. E esse entendimento tinha que ficar claro para nós agora. Mas aí Kardec vai tocar numa situação, que ele vai dizer assim: os sofrimentos na Terra, então, tem que ter uma causa. E se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. E aí ele faz um apelo, gente, porque ele diz: e é isso que vocês precisam compreender bem. Não é compreender bem, penetrar bem em vocês. Que se existe uma causa e Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Embora para nós ela é sempre injusta. E ele continua. E que para esse entendimento a respeito dessas dores, Deus colocou no nosso caminho os ensinos de Jesus. Porque às vezes a gente fica repetindo que o Espiritismo é o cristianismo, redivivo, porque a gente vai ali buscando, mas o que Kardec deseja de nós é entendimento. Então ele vai dizer: olha, Deus colocou no nosso caminho a causa desses sofrimentos, pelos ensinos de Jesus. Então, lá no Cântico da Esperança, muitas explicações já tinham vindo, mas a nossa dificuldade num primeiro momento para poder entender. E agora vem a justificativa, que talvez vocês ficam pensando, mas esse título até agora eu não entendi, né? Ele vai escrever: e Deus, julgando-os agora. E aí ele coloca um advérbio de intensidade que não precisava. Bastante, não põe só maduros, não, é bastante maduros para compreender, trouxe esses ensinamentos através do Espiritismo. E aí ele já corrige. Ou melhor, pela voz dos Espíritos. Por isso, gente, na doutrina espírita, nós não temos aqueles que podem ser para nós a salvação enquanto pessoa encarnada. Nós não temos no Espiritismo. No Espiritismo nós temos as lições trazidas agora pelos Espíritos e que muitos se debruçam para estudar e juntos aprendemos. Mas as lições nos foram trazidas pelas vozes dos Espíritos. Como Jesus anunciou, tinha que tomar. Como Jesus nos anunciou, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre. O Espírito, verdade. Então agora a lição, ela se espalha. E nós agora não somos mais na condição de sentar somente e ouvir. Nós agora estamos na condição: nossa, fulano trouxe uma lição, isso me despertou. Então agora é hora de eu me debruçar nessa lição e buscar o entendimento dela. Porque é Deus que já nos considera maduros para compreender. Porque se Deus não nos considerasse maduros ainda, não estivéssemos, a lição não teria chego. Mas é maduros para compreender. Então não é simples aprender. Pede de nós muita dedicação. Não será aquilo que chegará e a gente simplesmente vai dizer: ah, tá bom, nós vamos precisar estudar, vivenciar, buscar entender. Ter a coragem de dizer: não estou entendendo, preciso de ajuda para entender. Porque é essa a proposta agora do Espiritismo. E essa lição de Kardec, essa orientação de Kardec vai estar no capítulo 5. E o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem 31 itens. 19 subtítulos. E eu costumo brincar com as pessoas mais próximas que ele é uma consulta. Consulta, gente.
Nós, diante do médico maior, em consulta, né? E consulta nem sempre acontece bem do jeito que a gente gosta. Eu me recordei agora de uma situação, eu não estou enxergando o Beto, mas ele vai lembrar também. Eu tenho o marido da minha prima, eles estavam em casa e ela disse, conta para eles. Ele não precisa, conta. Ela fez, ele foi ao médico. E aí, né, esposa é fogo, né? Então, ele está pré-diabético. Ele olhou para ela assim, ela falou, não, mas eu vou contar como é que foi a consulta, que foi muito legal. Ele chegou lá e falou para o médico pediu os exames. Quando o médico abriu os exames, falou para ele, a médica, disse, nossa, mas a sua glicemia... Antes de terminar, ele fez, herdei da minha mãe é diabética. Aí a médica falou, o senhor me chega aqui com quase 50 anos, comeu doce a vida inteira, e ela começou, e agora a culpa é da tua mãe. A minha prima disse que terminou a consulta, eles foram pro carro e ele fez assim para ela, não fala nada. Porque maduros agora, nós vamos entrar nesse capítulo em consulta. E nem sempre vamos ouvir nessa consulta um diagnóstico que a gente goste. Porque muitas vezes nós vamos encontrar aqui, principalmente na parte das instruções dos espíritos, pelo amor de Deus. Fenelon, São Luís, o que é aquilo, Santo Agostinho, eles foram assim, num diagnóstico, olhando os exames, eles foram assim, muito diretos no diagnóstico. E é nesse capítulo que está dizendo que agora nós somos maduros para compreender. E este é um capítulo que nós precisamos visitar com muita frequência para entender se algumas situações em nós não estão ligadas a essas, podemos chamar, enfermidades. Porque este capítulo vai tocar em situações que, não tratadas, porque a maioria delas não estão no que nós podemos dizer os catálogos da medicina moderna, nós podemos passar uma encarnação com essa enfermidade, desencarnar com ela, viver no mundo espiritual, retornar com a enfermidade e, se não despertarmos, caminhar com ela durante um tempo. Por quê? Porque nós estamos diante de um médico diferente em o Evangelho. Ele não é um médico assim, toma porque eu estou mandando. Jesus é aquele médico, você precisa deste remédio. A dosagem é essa, as vivências serão essas. Cabe a você decidir se vai tomar ou não. E se eu não tomar? Jesus diz, tudo bem, um dia você vai querer tomar. Então por que o senhor não me força agora? Porque forçando você não cura. Vai ser o dia que você disser, agora eu estou pronto para tomar a medicação. E não é possível caminhar pelo capítulo todo, como não é possível caminharmos pelo Evangelho, pela obra toda, numa tarde ou talvez num mês. É preciso que nós, se isso eu posso pedir a vocês, saiamos daqui com muita vontade de criar intimidade com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrando, Senhor, eu entendi a maturidade que no Evangelho está registrado. Mas busquemos algumas enfermidades que estão lá, ou alguns diagnósticos para que nós não fiquemos assim, e que Allan Kardec organiza, mas nas instruções dos espíritos, essas lições são assinadas por vários espíritos. Quando Allan Kardec vai nos apresentar causas atuais das aflições,
é uma das lições que nós não prestamos muita atenção. Porque é muito rápido em nós dizer, eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, porque tem a ver com alguma coisa que eu fiz na outra encarnação. Mas lá ele vai explicar, e aí é importante nós estarmos maduros para fazer uma avaliação na nossa vida, que ele diz que as dificuldades, né, podem ser encarnação mesmo, que muitas situações que nós estamos vivendo, elas são resultado de escolhas. E para ficar um pouco para nós, eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu tinha 20 anos, mais ou menos, também isso já faz tanto tempo, né? Mas eu fui prestar concurso para ser funcionária pública efetiva. Gente, eu nem entendia muito bem o que era isso, mas lá na escola todo mundo ia fazer. E as professoras, aprendamos a ouvir as pessoas que têm mais experiência. Eu fui fazer o concurso porque professoras que já eram efetivas, mais experientes, me disseram, é importante, menina, fazer. É importante ter um cargo efetivo. Então eu fui fazer. Meu pai foi comigo primeiro, um final de semana antes. Eu morava em São Paulo, morava próximo do Autódromo de Interlagos, eu ia fazer a prova na Lapa, porque é por ordem alfabética R, eu na Lapa. O pai foi comigo, me levou para conhecer o bairro, entender que ônibus que eu tinha que pegar, tudo ele me explicou, no final de semana antes. No outro seria a prova. Vou com uma amiga. Ela disse, nós duas vamos juntas. Entramos no ônibus, o ônibus deve ter andado uns 4 quilômetros. Ela disse para mim, lembrei, hoje tem um churrasco na casa de fulano de tal. Vamos? Primeira coisa que eu pensei, no meu pai. Falei, o pai foi comigo. A professora na escola disse que isso é importante. Eu fiz, não. Ela falou, vamos, a gente faz concurso depois. Concurso tem toda hora. Eu disse, eu não posso, porque em casa todo mundo sabe que eu estou indo fazer essa prova. Ela disse, então eu não vou. E desceu. E eu comecei a tremer, porque agora eu tinha que ir sozinha. Eu pensava, não, eu sei ir, porque o pai foi comigo, ele me explicou, eu vou acertar e ir até lá. Vocês vão entender porque que eu estou contando isso. Fui, fiz a prova. Isso foi, eu acredito que a prova foi em 90, 91. Eu fiz a prova. Passei. Eu não comemorei o que as minhas amigas na escola comemoraram, porque eu não estava entendendo muito bem isso, mas tá bom, vamos. Com o concurso efetiva, em 99, pude mudar para Rio Claro e conhecer a doutrina espírita. Foi ter um novo concurso, se não me engano, em 2003. Não teve mais concurso naquele período. Eu me casei, tive os filhos. Se talvez hoje eu não tivesse conseguido ter sido uma professora efetiva, não tivesse caminhado de uma maneira que foi mais tranquila até o espiritismo, eu ia dizer, eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, para que as coisas nessa encarnação para mim fossem tão difíceis. Um monte de gente em cargo efetivo e eu não. Naquele momento, para mim, eu tomei uma decisão. E essa decisão, ela fez com que as coisas caminhassem de uma maneira. Eu só trouxe o exemplo, porque é coisa de quem trabalha com criança pequena, eu preciso de exemplo, né? Para a gente entender um pouco que, às vezes, nós estamos vivendo uma situação hoje que ela é resultado de uma escolha que eu fiz há 30 anos atrás. E que tem a ver com essa encarnação, sim. Então, nós, muitas vezes, precisamos ir às causas atuais das aflições e fazer uma avaliação ali. E ser maduro o suficiente para dizer, foi uma escolha. E agora eu conto com a inteligência suprema, que eu conto com Deus, para conduzir de agora em diante. Mas ele também vai trazer que tem as causas anteriores das aflições.
E que se eu não encontro respostas nesta encarnação, mesmo eu me movimentando para que as coisas aconteçam, a luz da doutrina espírita vai trazer que não é porque Deus simplesmente quis, mas porque agora eu preciso viver esta experiência. Prestei a prova, não passei, fiz outros concursos, não consegui, eu tento ir para um caminho, não consigo, a vida me traz para outro caminho, e aos poucos eu vou entendendo que às vezes aquilo que eu estava desejando não faz parte da caminhada que eu devo fazer agora. Porque espiritismo, gente, precisa virar a nossa vida lá fora. Eu não posso me debruçar no estudo ou fazer parte de um grupo de estudos na casa espírita e quando eu vivo os outros 6 dias da semana, o espiritismo não encaixa na minha vida. Se ele não encaixar, alguma coisa não está fechando a conta. Porque a obra chegou para nos direcionar, para nos ajudar, e é Jesus conversando conosco. E assim poderíamos caminhar em outros itens, quando ele vai dizer a felicidade não é deste mundo, e vai explicar que a felicidade não está no poder, na riqueza, nem na juventude. Envelhecer faz parte de uma lei natural. E se nós precisamos viver essa experiência, Deus o sabe. Não é lutar contra ela, mas é chegar nela da melhor maneira que pudermos. Então, buscar a felicidade nos prendendo em alguns momentos da vida é nos enganarmos, porque tudo isso é efêmero, passa. E nós vamos caminhando tormentos voluntários. Esta é uma lição importantíssima para nós. Porque lá vai dizer que muitas dores que nós vivemos, de novo, e o capítulo é engraçado nessas instruções, que eles vão voltando, parece que eles vão amarrando no nosso comportamento. Porque vai dizer que muitas dores pelas quais nós passamos é uma escolha nossa, e existem dois sentimentos que provocam muito isso, e eles são chamados de tormentos voluntários. A inveja e o ciúme. E a inveja e o ciúme, para aquele que sente, ele não tem repouso e vive num estado constante febril. Quando uma pessoa não está bem de saúde, mas não chega a febre, parece que ela vai conseguindo tocar. Mas quando a febre chega, e se a febre é alta, o que ela diz? Hoje eu não consigo trabalhar, não estou conseguindo raciocinar, a coisa não vai, o corpo dói, eu não consigo. Então ele diz que a inveja e o ciúme são 2 sentimentos que provocam no espírito. Ele não repousa, então ele não descansa. Ele vive numa agitação constante. E é como, não é febre nesse sentido. Mas imagine esses sentimentos que a febre nos provoca, essas dores, essas sensações, o espírito vivendo isso. Então ele vai dizer que são 2 grandes mazelas. Gente, não nos enganemos, não existe inveja boa. Branca, azul, amarela, não existe. A inveja não é boa. Existe admiração. Eu posso dizer, eu admiro o trabalho do Arthur. Eu admiro o seu esforço, admiro sua dedicação, suas horas de estudo. Eu admiro. E na medida do que eu posso, eu vou me esforçar para, através do exemplo dele, também me dedicar. Mas se eu sinto inveja, eu gostaria de estar no lugar dele, sem o esforço dele. Isso está na Revista Espírita, que não me lembro o ano agora, não sei o que estou falando, não. Os espíritos, se não me engano é São Luís, ele vai explicar que é esse sentimento de você querer estar no lugar do outro, mas sem o esforço. Então, às vezes, a gente vive com dor de estômago, dor de cabeça, uma vida infeliz porque eu sinto inveja. E na consulta, Jesus está aqui no Evangelho está dizendo, se liberta desse mal, que a sua caminhada na Terra vai ficar mais leve. E aí, a gente nem respira do tormentos voluntários, vem a infelicidade real. Que vai dizer que a infelicidade que nós muitas vezes sentimos não está na situação, mas na consequência daquilo.
Então, às vezes, nós somos, embora a gente diga que a infelicidade é o berço vazio, é a comida que falta à mesa, ele vai colocando, né? Delfino vai colocando várias situações, mas dizer que não, que a nossa infelicidade está na consequência dos nossos atos. Porque dependendo da maneira como nós estamos nos comportando, nós vamos sentir infelicidade que não é aqui às vezes, mas na verdadeira vida. E a dor que aqui parece intensa, ela é muito maior no espírito quando ele está desprendido do corpo físico. Então, neste item, vai dizer que pensemos no que estamos fazendo na nossa vida. O problema não é ter uma situação financeira boa, é como ela está sendo lidada. Não é estar na pobreza, mas é como estou me comportando. O problema não é estar enfrentando uma enfermidade, mas qual é o meu comportamento diante dele. Porque a enfermidade ficará no corpo físico, mas como eu vivi essa experiência seguirá comigo. E assim vão as lições neste capítulo, até chegar no último item, que é o que fecha o capítulo, que vai falar do verdadeiro silício, e ele é longo, e assinado por mais de um espírito. E lá vai trazer uma orientação que é muito importante para nós espíritas diante dessa obra. Espírita não é espírita porque, eu estou sofrendo. Minha vida? Você não imagina. Mas também estou resgatando, que é uma beleza. E isso tem trazido em nós uma distorção, às vezes, de entendimento. Porque ele vai dizer, e é muito interessante como o item começa, porque vai dizer assim: quem disse que nós não podemos, diante do sofrimento, buscar os recursos necessários? E aí vai dizer, aquele que está se afogando não deve buscar a salvação? Aquele que tem um espinho não deve tirá-lo? Aquele que tem uma enfermidade não deve buscar os recursos do remédio? Então, diante de uma enfermidade, não é dizer, tá bom, agora que ela chegou, deixa ela consumir esse corpo, está tudo certo. É o que eu posso fazer para viver a enfermidade, porque muitas vezes ela nem é uma expiação, ela é uma prova. Eu a escolhi para ajudar o avanço da medicina. Eu escolhi para que dentro da minha família a gente acorde para uma determinada situação. Então ele diz, nesse item vai dizer o que para nós? Diante da situação é para a gente buscar os recursos, sim, porque isso desenvolve a nossa inteligência. Diante das situações que nós vamos vivendo, não é para nós nos acomodarmos, mas buscarmos todo o auxílio que nos seja possível. E assim nós vamos melhorando, aperfeiçoando, porque às vezes a caminhada é justamente essa. Diante de uma dificuldade, eu vou exercitar muito a minha inteligência para vencer a dificuldade, crescer naquilo e auxiliar os que estão próximos. Porque nós nos auxiliamos uns aos outros. Podemos influenciar de maneira positiva, estimulando as pessoas, mas também podemos estimular nela aquele desânimo, se eu vou impregnando desânimo também. Então, neste item, vai dizer que sim, que nós devemos movimentar todas as nossas forças, mas, se mesmo movimentando, o resultado como nós gostaríamos não vem, o que pede para nós? A calma, a resignação e o entendimento que não é possível, por exemplo, a cura de uma enfermidade. Não é possível a troca de um emprego. Não é possível o relacionamento com quem eu gostaria. Porque num relacionamento os dois precisam querer. E às vezes eu quero, mas o outro não. Então ele vai dizendo, se todas essas situações, todo o investimento possível foi feito e não há um resultado da maneira como nós desejamos, tenhamos a resignação de aceitar as situações como são, mas vivê-las da melhor maneira, dignamente.
Não é dizendo, Deus quer que eu passe por isso, porque Ele sabe que eu preciso passar, então está tudo certo. Deus sabe mesmo. Mas para Deus o importante não é a enfermidade de um corpo perecível, mas é o quanto esse filho vai sair sadio dessa situação. Porque às vezes a nossa cura está exatamente na enfermidade. Às vezes a nossa melhora está exatamente mudando de cidade, por um crescimento e por um amadurecimento espiritual. Então, este capítulo, tenhamos ele como um momento de reflexão da nossa vida, buscando nele entender muitas dores pelas quais passamos, perdas de entes queridos está lá, loucura e suicídio. Quantos, se tivessem a calma e a confiança na vida futura, resistiriam a um ato que lhe trará consequências muito difíceis depois, entendendo que às vezes precisa de 1 ano para a história mudar. E o que é 1 ano na nossa vida? E a proposta é, todos nós agora estamos maduros para compreender. E isso não trará facilidades, mas nos traz recursos. Por quê? Porque no capítulo seguinte, capítulo 6, o Cristo Consolador é o Espírito de verdade que vai dizer para nós, espíritas, amai-vos. Nada na doutrina espírita precisa ser entregue de uma maneira que machuque o outro. Nós não precisamos mais disso. Nós podemos trazer algo que é importante, que às vezes é forte, mas para o espírita não cabe mais a indelicadeza para trazer uma lição. Não cabe mais. A força que Moisés precisou usar conosco já foi o suficiente. Jesus vem com uma energia na voz, mas há o amor a todo instante. Então as lições aqui são lições para nos despertar, mas não são lições em nenhum momento para machucar. Então, amando para aprender juntos, porque um segundo ensinamento é instruí-vos. E aqui eu digo, gente, que não tem como a doutrina espírita nos ajudar sem estudar. Não tem. Cada um buscando o seu jeito, em grupo, que é a coisa mais maravilhosa. Estudar o Espiritismo sozinho é muito difícil. E às vezes nós não temos o estímulo e o ânimo. Mas estudar o Espiritismo juntos, em grupo, isso nos estimula. E foi o Espírito de verdade que pediu que nos amássemos, mas que também tivéssemos o conhecimento, para que com essas 2 asas, como Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, nós pudéssemos agora alçar os voos que Allan Kardec vai receber, uma comunicação em agosto de 1863, e que está no livro Obras Póstumas, quando o Espírito vai dizer para Kardec, chegou a hora de espalhar as sementes do conhecimento, porque a Terra já está em condições os habitantes da Terra, de gravitar para esferas mais altas. Nós agora já podemos receber as lições, porque já estamos em condições de absorver estas lições e colocá-las na nossa vida. Porque nesse capítulo vai dizer que Deus trouxe para cada lágrima um consolo, no capítulo 6. Mas o Consolador não é aquele que simplesmente diz, olha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem já não é mais para nós. Agora olha o caminho para ficar tudo bem. E este caminho para nós está na doutrina espírita. E este caminho
para de novo retomar o cântico da esperança e de novo sentir Jesus perto de nós, está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Com essa obra, pode sentar, pode chorar, pode dizer para Jesus que está difícil. Pode, como uma amiga diz lá no centro, Jesus, dá uma olhada aí, que eu acho que não foi bem assim que eu combinei, não. Pode. E ele vai orientar, foi, filha, você só não está entendendo, mas a gente lê de novo e você vai entender. Mas não deixemos que essa obra seja por nós dita só como o Evangelho é lindo. Não, mas que ele possa ser a transformação de nossas caminhadas. Porque na primeira revelação, Moisés não só pegou pelas nossas mãos, ele precisou nos arrastar, porque nós não íamos entender. Jesus estendeu a mão e disse, vem. Agora ele disse, eu não preciso estar aí pegando na sua mão, mas a estrada para me seguir, ela está muito bem explicada nesta obra. Que nós, espíritas, saibamos honrar o Evangelho segundo o Espiritismo. Saibamos viver essas lições com seriedade, porque a alegria, gente, é a alegria cristã. Livro Caminho, Verdade e Vida, vamos visitar o que Emmanuel traz como alegria cristã. A alegria do Espírito é a alegria cristã, não é mais a alegria ilusória do mundo. Que diante desta tarde, onde juntos homenageamos a obra, agradecemos a Allan Kardec pelo seu trabalho, agradecemos a Jesus por esse momento, é a Deus nosso Pai, possamos honrar a obra para dizer, valeu a pena. Antes que a doutrina espírita completasse 200 anos, eu na Terra estivesse encarnado, vivendo as lições desta obra, que é a luz, é o sol de nossas vidas. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva no seu amor e que nós possamos um dia diante dele dizer, obrigado, Senhor, pelas lições que chegaram até nós, porque o Senhor é o nosso verdadeiro profeta, porque Deus jamais se serviria da boca de um mentiroso para nos trazer a verdade. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos envolva na sua santa paz. Ó, solidariedade, eu vou dividir com o Arthur, tá? Você deixou um papo pra ele. Nossa, porque... Um lembrou, o outro trouxe. Ah, mas isso é bastante cuidado, né? Agora tá funcionando. Que nervoso. Agora nós vamos fazer Muito obrigada, Rosana, pela lição que nos trouxe, pelas mensagens, pelos ensinamentos. Muito obrigada. Nós vamos fazer um intervalo agora, para a gente dar uma relaxadinha, tomar um cafezinho ali. E aí a gente retorna em 25 minutos, mais ou menos, para retomarmos os trabalhos da tarde. O espaço ele é um pouco justo aqui, mas nós vamos... Ali do meu lado direito tem os banheiros, e aqui no fundo também nós temos um banheiro, se for necessário, para ser utilizado, tá? Então agora nós vamos para o nosso intervalo, fiquem à vontade, dentro do espaço que é apertadinho, mas... Coração de mãe cabe todo mundo. É coração de mãe.